Amém. Eu saúdo da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 4. Irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração, Ele já falou nessa noite. E às vezes quando a gente explica algo para alguém e o negócio é bem simples, a pessoa não entende, aí você diz, quer que eu desenhe? Então eu acho que Deus está falando isso para a gente agora. Eu já falei, mas eu vou falar de um jeito diferente, eu vou desenhar. Amém? Então que Deus me abençoe e também que os irmãos estejam com o coração aberto para receber da parte do Senhor. Amém? Nós vamos ler apenas alguns versículos. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Verso 13 e 14. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. 16 e 17. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. E do 21 em diante, assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, e cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês hoje de construirmos os muros espirituais do nosso lar. E para que a gente veja a responsabilidade que nós temos, eu gostaria de falar só um pouquinho no primeiro momento sobre, apesar de Deus reinar em nossas vidas, existe a responsabilidade humana. Então é verdade que o Senhor nos governa, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é quem nos tocou e tirou da escuridão, é Ele que nos tirou do lamaçal do pecado, é Ele que se deixou achar por nós. O Salmo 103, no verso 19, vai dizer que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O Salmo 91, do 9 ao 11, vai dizer que o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E ainda no Salmo 127, o versículo 1 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, está mais do que claro o senhorio do Senhor sobre a nossa vida e sobre tudo que existe. O Senhor, Ele é soberano. Até mesmo quando nós vamos evangelizar, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento é o Senhor que dá, né? Então, está mais do que claro isso aí. Mas existe a responsabilidade humana. E no Salmo 103, do verso 17 e 18, vai dizer assim: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem. Veja sobre
em quem é a misericórdia do Senhor, sobre aqueles que o temem. A gente já vai vendo algumas lições, como é que Deus vai trabalhar em nossa vida e a nossa responsabilidade, o que a gente tem que fazer. E a sua justiça é sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para o cumprir. Então a misericórdia do Senhor é sobre os que o temem, é sobre o que os guarda a sua aliança e é sobre aqueles que os que lembram dos seus mandamentos. E não só lembra, mas lembra para cumprir. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ficar velho, não se desviará dele. Então, existe nossa responsabilidade. Aí eu queria que os irmãos abrissem em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso do 6 ao 9. Deus, Ele prometeu a terra aos pais, mas através de Josué é que Deus daria essa terra. Se Josué não quisesse, ele ia levantar outro, mas foi assim com Josué. Então, Josué capítulo 1, a partir do verso 6, vai dizer: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não tema nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Veja que o Senhor vai dizer: ser forte, ser corajoso, tu farás, não te desvie, tenha o cuidado de fazer, antes medita nessa lei dia e noite. Veja a nossa responsabilidade. Mas quando a gente faz isso, a palavra do Senhor nos diz que nós seremos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. Em Josué ainda, lá no capítulo 24, o verso 14 e 15, no finalzinho do verso 15, Josué vai dizer uma sentença que a gente enche a boca para dizer. É bom demais de falar. Inclusive, eu gosto de falar demais. Vai estar no finalzinho do verso 15. Josué 24, verso 14, vai dizer: agora, pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrades e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram vossos pais, que está da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que ele vai dizer: temei ao Senhor, servi-lo com integridade e com fidelidade. Nós temos que fazer isso, para depois a gente poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele vai dizer: deitai fora os deuses. E hoje a gente pode até não estar adorando deuses de gesso, de pedra ou de pau, mas existem muitos deuses no mundo e muita gente deixando de adorar o Deus Altíssimo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, para trocar esse Deus pelas coisas do mundo, pelos prazeres mundanos. E a sentença que Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo que serviremos, vamos ser servos do Senhor. A mensagem aqui não é: o Senhor me servirá, o Senhor vai ser o meu mordomo. Então nós é que somos servos do Senhor. Porque muita gente diz que adora ao Senhor, mas só quer Ele para lhe servir. E essa adoração acaba sendo da boca para fora. E justamente em falar da boca para fora,
é que Jesus, em Mateus 15, verso 8 e 9, vai repreender os irmãos, falando justamente as palavras do profeta Isaías, quando ele diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Amém? Então, irmãos, não devemos adorar da boca para fora. Devemos ter uma vida com o Senhor. Temos que ter um relacionamento verdadeiro com esse Deus Altíssimo. Em Isaías 30, verso 9, ele vai dizer: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E no verso 12 e 13 ele vai dizer: pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitai estas palavras e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, esta maldade vos será como uma brecha no muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente num momento. Então, meus irmãos, se na sua casa hoje você tem o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, todos os membros da sua casa estão no caminho do Senhor, louvado seja Deus por isso, glória a Deus, isso é maravilhoso, é a maior riqueza que pode existir. Mas aí, se tivesse em sua casa, que essa palavra de hoje, ela seja de motivação para que você continue pelejando, que você continue orando, que você continue vigiando pelos seus e tapando todas as brechas do muro espiritual do seu lar. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios que aquele que está em pé, cuide, que não caia. Então nós precisamos vigiar. E quando está tudo bem, é perigoso, porque a gente corre o risco de se acomodar. Porém, se na sua casa os muros espirituais estão abalados, talvez seja só você como crente dentro de casa, enfim, as circunstâncias estão difíceis, as circunstâncias estão adversas. Então, que essa palavra, ela sirva para lhe motivar a você continuar orando, vigiando e trabalhando em prol de construir os muros espirituais do seu lar. Amém? Aí agora eu quero que os irmãos voltem para Neemias, no capítulo 1, para que a gente venha entender o que estava acontecendo até chegar onde nós lemos. No capítulo 1, Neemias, ele vai estar na cidadela de Suzã. A cidadela de Suzã, ela fica em torno de 1.600 quilômetros de Jerusalém. E Neemias, ele era copeiro do rei. E Neemias estava lá muito bem, obrigado, servindo ao rei. Porém, ele se preocupava com Jerusalém e com seus irmãos que ali estavam. E aí a gente para pensar: será que realmente eu me importo com a minha casa? Será que realmente eu estou me importando com meus entes que eu tanto amo? E eu quero frisar principalmente na nossa casa, na nossa família, porque é o nosso primeiro ministério. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Timóteo que aqueles que estão aptos a ser o diácono ou bispo, entre as suas características está que governe bem a própria casa, porque se não governar bem a sua própria casa, como cuidará da casa do Senhor? Então aí é o nosso primeiro ministério e nós precisamos realmente estar cuidando bem dele. Então, Neemias, ele vai fazer uma pergunta e ele se importa, e a gente precisa se importar com os nossos. No verso 2 ele vai dizer assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E a resposta vai vir no verso 3, que vão dizer: disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio, e se encontram na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e todas as portas queimadas. Olha qual é a reação de quem se importa. Verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me
E chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, meus irmãos, quando a gente olha para dentro da nossa casa e vê que algum dos nossos não está bem, e a gente chega para ele e pergunta: você está bem? E ele vai lhe responder ou sim ou não. E mediante da resposta que ele der, você vai ter que ter uma reação. Se a resposta for sim, você se alegra com ele. Mas se a resposta for não, você vai ter que ter essa atitude semelhante à de Neemias. É chorar, é lamentar, é jejuar, é orar e é ajudá-lo para que ele seja fortalecido e caminhe com o Senhor. Do verso 5 em diante vai ser um resumo do que foram esses dias de oração de Neemias. E no verso 5, ele vai reconhecer o Deus dos céus, o Deus grande e temível, um Deus que guarda aliança e misericórdia para aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. E Neemias, após reconhecer esse Deus grande e temível, o próximo passo vai ser confessar seus pecados. E como ele está aqui orando pelo povo que está em Jerusalém, é interessante que ele lá, a 1.600 quilômetros de distância, ele se coloca também como um pecador. Ele não vai orar dizendo: olha, eles pecaram, olha para eles. Não, ele se coloca também como um pecador. Veja como foi a oração dele na parte B aí do verso 6. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, veja que ele já se inclui, temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Então, às vezes a gente comete esse erro de nos achar santos demais e nos achar às vezes até melhor do que o outro, e talvez às vezes seja até isso que esteja atrapalhando o crescimento do outro. Então nós precisamos olhar para nós também e reconhecer, e quando chegarmos diante do Senhor, a gente chegar realmente com um espírito quebrantado, chegarmos realmente de uma forma, com um coração humilde e arrependido, porque a esse o Senhor não rejeita. E quando eu parei nessa porção aqui do texto, irmãos, eu fui olhar para mim. Eu digo: bom, se Neemias tem pecado aqui e está confessando, deixa eu olhar para dentro de casa, deixa eu dar uma olhadinha no meu muro, deixa eu ver se tem alguma brecha. E se a gente olhar, a gente acha. E eu achei. Vai ter outras, mas uma das brechas que eu achei foi em relação ao culto familiar. O que acontece? Eu não estou me referindo aqui a você acordar cedo junto com seus filhos e orar junto e ir-se embora trabalhar e ir para a escola. Também não estou me referindo a você fazer uma oração durante as refeições, nem tampouco aquela oração que a gente faz antes de dormir. Mas eu estou me referindo a você realmente juntar com sua esposa e seus filhos à mesa da sua sala e abrir a palavra do Senhor, meditar numa porção do texto e louvar ao Senhor e orar junto. O culto familiar em si. E eu entendi que pelo menos uma vez na semana eu preciso fazer. Se puder fazer todo dia, melhor ainda. Mas pelo menos um dia na semana precisamos fazer o culto familiar. E o que acontece é que há semanas que a correria do dia a dia, as coisas vão acontecendo, vai sufocando o nosso tempo. Quando a gente acorda para Jesus, passou a semana e o culto familiar não aconteceu. Isso é uma brecha no muro. Isso é uma brecha no muro, e a gente precisa fechar essas brechas. A gente precisa estar atento a todo momento para que nada venha acontecer, porque Satanás está ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E qualquer brechinha que a gente deixar, ele pode ir lá e ceifar a vida de um dos nossos. E Neemias, após confessar os seus pecados e os pecados do povo, ele vai agora lembrar que o Senhor disse a Moisés que se o povo pecasse, ele espalharia o povo. Porém, no verso 9 ele vai dizer: mas se vos converteres a mim
e guardar os meus mandamentos e os cumprides, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. E no verso 10 ele ainda vai dizer: estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então, meus irmãos, se foi falado já aqui nessa noite que o nosso nome foi escrito no livro da vida, e se aqueles que nós amamos e até nós mesmos, nosso nome foi escrito no livro da vida, Deus testificou em nosso coração que a gente teve um novo nascimento. Se alguma coisa aconteceu por algum momento de fraqueza, algum momento de descuido, Satanás deu uma ceifada na sua vida, lhe tirou ou tirou algum ente de nossa casa dos caminhos do Senhor, esse ainda é povo de Deus. Ele ainda é povo de Deus. Nós somos povo de Deus. O que vai acontecer é que quando saímos da presença de Deus é que vai vir consequências. E as consequências são provas que vão acontecendo. Deus vai nos exortando, Deus vai nos disciplinando para que a gente acorde e volte para os caminhos dele. E quanto mais distante a gente fica, mais a prova aumenta, mais a coisa vai ficando pesada. O conselho é: volte logo, volte logo. Então, esses ainda são os teus servos. Então, meus irmãos, se algum de nós aqui nesta noite nos encontramos numa situação assim, vamos olhar para os muros espirituais do nosso lar, vamos fechar a brecha, vamos fortificar esse muro e vamos caminhar com o Senhor. Se for algum familiar, vamos orar por ele, vamos pelejar por ele. Amém? E ele vai terminar o capítulo 1 fazendo uma oração. Ele vai dizer da seguinte maneira: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Este homem aqui é o rei Artaxerxes. Porque o que aconteceu? Quando Neemias estava orando e jejuando dia e noite, ele não só orou e jejuou, mas ele também escutou. E Deus falou para ele tudo o que ele precisava fazer. E o que ele precisava fazer, o start ia ser a partir do rei Artaxerxes. E é interessante que Neemias, ele era o copeiro do rei. A gente vai lembrar que a rainha Esther, quando teve que falar com o rei, ela teve jejuando 3 dias junto com o povo. E olha que ela era a rainha do rei. Imagina o copeiro. Então, ter uma audiência com o rei não era nada fácil, não. E falar algo, e olha que o que Neemias ia pedir, ele ia pedir como quem pede pelo amor de Deus. Ele ia pedir com força. Mas Deus falou o coração dele. E quando Deus fala o seu coração, o negócio pode ser grande. Se Deus falou, ele cumpre, porque ele é fiel à sua palavra. Então, no capítulo 2, no versículo 1, no finalzinho, Neemias vai estar diante do rei. E ele vai dizer assim: ora, nunca estive triste diante dele. O presbítero Evandro falou hoje sobre a alegria do crente, né? O crente tem que ser alegre. E Neemias está dizendo aqui que nunca esteve triste diante do rei. Mas tem gente que a vida é uma reclamação. É o homem rixoso, é a mulher rixosa. Reclama o tempo todo. E pessoas que reclamam o tempo todo, no dia que está realmente precisando de alguma coisa, quem está ao seu redor não nota não. Porque se a vida do cabo normal é reclamar, como é que a pessoa vai perceber? Então, Neemias, ele nunca esteve triste diante do rei, e o rei percebe. Então, no verso 2, ele vai dizer: por que está triste o teu rosto? Se não é estar doente, tem de ser tristeza do coração. Então, tremi sobremaneira. Meus irmãos, como eu falei, ter uma audiência com o rei não era nada fácil. O que Neemias ia pedir era grande, mas Deus falou o coração dele. Então a porta abriu, Deus abriu a porta e era a hora de aproveitar. E Neemias, ele vai responder ao rei: viu o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse... Esse então, orei ao Deus dos céus, ele não tem mais dias e noites para orar, não.
É um momento chave, está no meio da conversa, a coisa está andando, a porta abriu, chegou a hora. É aquela hora que diz, segura na mão de Deus e vai. Pronto, é essa hora aqui. E diante do rei, ele disse, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Amados, esse versículo aqui, ele é importantíssimo. Neemias, ele está se colocando como parte da solução. E Deus está dizendo para você, nesta noite, você é parte da solução. O problema vai começar a ser resolvido por você. Não é o outro, é você. Neemias era o copeiro do rei. Você é o pai de família, você é o sacerdote do lar. Você é a mãe de família, você é a ajudadora. Você é filho, você tem que honrar pai e mãe, tem que ajudar seu pai e sua mãe. Então, independente da posição que você está dentro da sua casa, o negócio é com você. Faça a sua parte. Não se preocupe se outros estão com o braço cruzado. Deus está falando com você. Faça a sua parte. Se coloque como parte da solução. E Neemias vai pedir outras coisas e o Senhor vai conceder, o rei vai conceder a Neemias. Ele vai conseguir cartas para os governadores da além do Eufrates, para que ele consiga chegar a Jerusalém. Ele vai conseguir também cartas para Asaf, o guarda das matas do rei, para que ele dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa onde ele deve se alojar. E ele ainda vai ganhar um bônus. No verso 9 ele vai dizer que também enviou com ele oficiais do exército e cavaleiros. E tudo isso foi possível, e Neemias reconhece no final do verso 8, quando ele diz, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Meus irmãos, se você olhar para a sua casa, ver as brechas no muro, ou o muro derrubado, e você orar ao Senhor, e você derramar sua alma perante o Deus Altíssimo, pode ter certeza que a boa mão do Senhor vai ser com você. A boa mão do Senhor vai ser com você. Então, do verso 11 em diante, Neemias vai chegar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele pega uns poucos da sua confiança, ele não fala nada para ninguém, e vai dar uma volta na cidade. Aquilo que ele só escutou, agora ele vai realmente reparar e vai ver com seus olhos. E quando ele vê toda a situação, quando ele toma pé da situação, ele vai chegar no verso 17 e vai fazer o povo se animar para trabalhar. No verso 17 ele vai dizer assim: está vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e deixemos de ser opróbio, deixemos de ser vergonha, deixemos de ser desonra, deixemos dessa condição de miséria. Veja que Neemias, ele foi um exemplo, porque as palavras ela convencem, mas o exemplo ele arrasta. E depois disso aqui, ele vai estar convocando todas as famílias, e o verso 3 vai contar que cada família foi trabalhar, e a maioria dessas trabalhar na frente da sua própria casa. E chegamos no capítulo 4, no verso 6 que nós lemos, que vai dizer assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Meus irmãos, depois de tanta peleja, tanta luta, tanta oração, o negócio começou a andar, o muro chegou na metade. Aí vocês acham que Satanás fica satisfeito? Fica não. A tribulação que já estava acontecendo aumenta. Olha o que vai acontecer. A partir do 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já começaram a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então eles vinham para matar, vinham para exterminar o povo judeu. E não só tribulações externas como essa, mas Neemias também estava enfrentando muitas tribulações internas. E muitas vezes o que está acontecendo dentro da nossa casa é coisa interna.
Aqui, por exemplo, ele vai tratar no capítulo 5 que o povo estava passando necessidade. O povo teve que pedir dinheiro emprestado para pagar imposto, o povo teve que pedir dinheiro emprestado para comer. E os irmãos que tinham uma condição melhor estavam emprestando com usura, a ponto de escravizar os próprios irmãos. O pastor falou há 2 domingos atrás sobre a casa dividida. Domingo passado ele relembrou. A casa dividida, ela não subsiste. E nós precisamos ser bênção dentro da nossa casa e não pedra de tropeço. Nós precisamos ajuntar e não espalhar. E é o que estava acontecendo, e Neemias repreende e acaba com esse negócio. Então, no verso 13, ele vai chegar e vai dizer: pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Deus grande e temível, e pelejai pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Deus está dizendo para nós nessa noite: se disponha, inspecione, creia no Deus grande e temível, Ele é contigo, e peleje pelos seus filhos, suas filhas, sua mulher, a sua casa. Bota o joelho no chão, pague o preço, né? Nós alguns dias vemos o clamor do irmão Blinho por sua família. Da mesma sorte eu estou. Eu anseio pelo dia de minha mãe e meu pai entregar a vida a Jesus, mas enquanto isso é oração. Nas oportunidades que a gente prega a palavra, mas quando não tem oportunidade, é oração. O que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Aí o impossível, o Deus do impossível faz. No verso 17 ele vai dizer: os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Imagina a cena aí, meus irmãos. Imagina a cena, o cabo construindo um muro, com uma mão uma colher de pedreiro, na outra mão uma arma. Não sei se vocês aqui já tiveram o desprazer de ser assaltado à mão armada. Eu já tive esse desprazer. A gente fica com o coração desse tamanho. E imagine, pronto, eu não tenho a habilidade de levantar a parede. Eu até levanto, mas demoro 5 vezes o tempo de um pedreiro profissional. Imagine você fazer uma obra dessa, uma obra grande, e não era só esse murinho que a gente bota um tijolo em cima do outro, de 10 centímetros, não. Era o muro de Jerusalém. Esses dias eu fui com minha esposa e meus meninos ali no Forte de Cabedelo, e a gente teve uma noçãozinha do que é uma cidade fortificada. Quem tiver a oportunidade de um dia ir, vá. Os muros altos, largos, os canhões virados para fora. Na entrada tem umas brechas que é para eles lançar as flechas, não os que estivessem entrando. Outros negócios para jogar óleo. Então você dentro de um lugar daquele ali, você se sente seguro. Lógico que o Forte de Cabedelo comparado com Jerusalém é uma maquete. Mas você se sente seguro. E quando os muros espirituais do seu lar estão fortificados, o Senhor está reinando na sua vida, no seu lar, você se sente seguro, porque você está nos braços do Pai. Então é um negócio grande, é um negócio maravilhoso, poder usufruir disso, mas precisamos nos esforçar, precisamos fazer a nossa parte. Meus irmãos, se um ladrão que for lhe assaltar com arma de fogo, ele lhe matar, você morre e vive na mesma hora, que você vai para a glória. Mas se Satanás ceifar a vida nossa ou de um dos nossos, ainda que a gente demore 100 anos para morrer, a gente vai para a morte eterna, e o prejuízo é grande. Então, meus irmãos, se você perde dinheiro, você perde muito. Se você perde um amigo, você perde muito mais. Mas se você perde a fé, você perde tudo. Vocês veem que Jó, ele perdeu tudo, menos a fé. E pela fé, Deus restituiu em dobro tudo que Jó perdeu. Então nós não podemos desistir da nossa casa, da nossa família. O verso 23 vai dizer: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita, dia e noite, vigiando, orando e trabalhando.
Nós vimos lá em Josué, dia e noite. O Salmo 1 vai dizer: medita na lei do Senhor dia e noite. Porque quando a gente medita dia e noite na palavra do Senhor, a gente vai saber quando o conselho que estão nos dando é conselho de ímpio. Quando a gente medita dia e noite, a gente vai saber que o caminho que estão querendo nos levar é caminho de pecador. Quando a gente medita na palavra do Senhor de noite, a gente vai saber que a roda que querem que a gente sente é roda de escarnecedor. Meus irmãos, com muita habilidade, Neemias conseguiu mover a organização e a motivação necessária para que os trabalhos fossem concluídos e teve grande participação na revitalização da adoração em Jerusalém, promovendo a renovação da aliança através da exposição da lei, feita pelo sacerdote Esdras, da confissão dos pecados e do juramento que o povo prometeu guardar os mandamentos da lei. Seja você o agente motivacional da sua família. Participe da adoração em sua casa. Leia a Bíblia, motive os demais a ler. Ore e motive os demais a orar. Confesse seus pecados e não pratique mais. Tenha atitude, tenha uma ação evangélica. Seja um homem bíblico, seja uma mulher bíblica. Obedeça, coloque no coração os mandamentos do Senhor para o obedecer em gratidão por tudo que Ele já tem feito na sua vida e na sua casa. Neemias foi um homem de caráter, um homem de oração, íntegro, rígido, com relação à justiça e demonstrava grande humildade, possuía uma fé verdadeira e era comprometido com o zelo pelo culto ao Senhor. Assim nós devemos fazer também. Como homem de Deus que se preocupava com o seu povo, diante de tamanha desolação, Neemias chora, lamenta e se levanta para agir e começa a trabalhar em favor do seu povo. Como uma família que serve ao Senhor, precisamos reconstruir ou fortificar os muros espirituais da nossa família e da nossa sociedade que estão sendo devastados pelo poder do pecado. Assim como Neemias se preocupou com Jerusalém, temos que ter uma grande preocupação com a nossa família e a todo momento procurar estar bem informado do que acontece dentro da nossa casa, com os nossos, e orar a todo momento, com todo entendimento e fé, para que Deus nos livre e nos proteja dos dados inflamados do maligno. Cuidando dos muros espirituais do nosso lar, podemos nos orgulhar em dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Então, que o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, possa aplicar essa palavra ao coração dos irmãos. Que os irmãos realmente possam estar servindo na sua casa, sentindo os muros espirituais do seu lar fortalecidos e morando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então, que Deus os abençoe. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.